Queridos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 39. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, porque Deus vai continuar falando conosco, amém? Ele está aqui. Jesus passeia no meio dos candeeiros. Então Jesus está neste lugar. E Ele quer falar conosco através da sua palavra. Então vamos ler. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem um conhecimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Pai Santo, esta é a tua palavra, fiel e verdadeira, poderosa, inerrável, imutável, eterna. E nós queremos nos quedar aos teus pés nesta noite, para receber a tua palavra na direção do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, ministra como tu queres ao nosso coração, alcança a nossa necessidade, Senhor, e nos faz como discípulos parecidos com o nosso Mestre Jesus.
pois para isto Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Ajuda-nos, Pai, a viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Esta igreja é tua, estes amados são teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O discípulo de Jesus. Capítulo 10 é chamado de Mateus o capítulo da grande comissão, né? O capítulo onde Jesus chama os seus discípulos para que eles recebam autoridade, recebam poder, recebam instruções e possam ser enviados às cidades da Judeia, proclamando a chegada do reino de Deus, porque Jesus queria que cada discípulo fosse um precursor, chegasse antes naquelas cidades, proclamando a respeito do reino, porque Jesus, no momento exato, chegaria nessas cidades para revelar a pessoa de Deus aos habitantes daquelas cidades. E queridos, nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus. Fomos chamados a ser um aluno, um aprendiz, um estudante. Só que, como alunos de Jesus, como estudantes da pessoa de Jesus, como aprendiz, essa escola, ela é uma escola permanente. Este alunato é um alunato permanente. Nós nunca deixaremos de ser alunos de Jesus. Nós nunca deixaremos de estar aos seus pés. Nós nunca deixaremos de crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. É necessário que nós nos convençamos desta verdade, porque dá a entender muitas vezes que essa escola é por um tempo. Não, não é por um tempo. Por toda a eternidade nós estaremos conhecendo a Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tal como a alva, a sua vinda é certa. O discípulo, meu irmão, é um seguidor de Jesus. É aquele que anda nas pegadas de Jesus. É aquele que assimila as verdades de Jesus e pratica as verdades do Senhor Jesus. O discípulo é aquele que obedece às palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Discípulo, meu amado irmão, é aquele que é cópia do Senhor Jesus. Discípulo é uma cópia. À medida que nós vamos nos expondo aos ensinos de Jesus, esses ensinos, eles vão transformando as nossas vidas. Esses ensinos vão quebrando as nossas fortalezas mentais, emocionais, espirituais. Estes ensinos vai arrancando as tortuosidades da nossa alma. Esses ensinos vão removendo as áreas de trevas na nossa vida, porque Jesus é luz e onde Ele chega as trevas são dissipadas. E nós precisamos nos deixar ser, amados, moldados, transformados pela palavra de Deus, que é a
palavra de Jesus. Então, é impossível alguém que é discípulo de Jesus, ou um seguidor de Jesus, que não acaba ficando parecido com Ele, porque você se parece com o ser a quem você adora. Então, se você segue as pegadas de Jesus, se você se dobra aos ensinos de Jesus, se você se senta para aprender da sua humildade, da sua mansidão, se você de fato se converteu ao Mestre Jesus, você vai se tornar parecido com Ele. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para dar a você vida eterna, mas Ele morreu também para que você seja igual a Ele. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Jesus não chama você a ser maior do que Ele, mas Ele quer que você seja igual, porque Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de você. E se esse Espírito habita dentro de você, você tem a capacitação divina para andar nas pegadas de Jesus, para manifestar os sentimentos de Jesus, para agir com as atitudes de Jesus. Amados, o mundo todo, o mundo chamado cristão, ele é muito misturado. Escute bem, os espíritas são chamados cristãos, e os espíritas não creem na ressurreição. E como alguém pode ser chamado cristão se não crê na base, o fundamento da nossa fé é que Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou? Mas eles são chamados cristãos. Os testemunhas de Jeová são chamados cristãos, mas eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Os católicos são chamados cristãos, mas Maria está no mesmo pé de igualdade de Jesus, porque para o catolicismo ela é corredentora, ela é intercessora, ela pode rogar na hora da morte de alguém, e esse alguém ser salvo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Mas todos são chamados de cristãos. Mas eu pergunto, o que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a Bíblia nos ensina? A palavra cristão significa pequeno Cristo, uma miniatura de Jesus, alguém que reflete Jesus, alguém que expressa Jesus, alguém que é cópia de Jesus. Mas não esqueçamos de que essa palavra cristão foi dada pejorativamente na cidade de Antioquia. Os pagãos apelidaram os seguidores do caminho, os discípulos de Jesus, de cristãos, mas não foi honrando-o, mas foi diminuindo. Mas Jesus, Ele nos chama de seguidores, de discípulos, de alunos. E porque nós não somos identificados como os verdadeiros seguidores de Jesus, porque nós não somos identificados como alunos de Jesus, porque nós não somos identificados como discípulos de Jesus, porque nós não encarnamos esta palavra na nossa vida. É muito mais fácil dizer assim: eu sou um evangélico, eu sou um protestante. Não, eu sou discípulo do Senhor Jesus, meu mestre,
é Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Meu Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Eu ando nas suas pegadas. Ele me chamou para ser igual a Ele. É com Ele que eu estou identificado. Eu sou cópia de Jesus. Onde eu chegar, vou manifestar Jesus, vou glorificar Jesus, vou viver Jesus, vou andar Jesus, vou expressar Jesus. Aleluia! Então nós temos que mudar nossa identidade e assumir a identidade de discípulos, porque discípulos é cópia. E o que nós temos é muitos religiosos por aí, sem nunca terem nascido de novo, sem nunca terem um encontro genuíno com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ama mais a sua denominação do que a Jesus Cristo. Está ligado mais à sua liderança do que a Jesus Cristo. Segue mais a doutrina ou a ortodoxia de uma denominação do que a Jesus Cristo. Mas na verdade, irmãos, nós somos seguidores do Senhor Jesus. Nós fomos chamados a imitar a Jesus, a dar continuidade ao seu ministério. Por isso que ele disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei alunos meus de todas as nações. Fazei imitadores meus de todas as nações. Fazei cópias de mim, disse Jesus, em todas as nações. Discípulo, amado, o discípulo, nesse processo de imitar, de dar continuidade ao ministério de Jesus, ele vai se tornar igual ao mestre. Não tem como. Não tem como. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Então, resumindo, discípulo é o seguidor de Jesus. Discípulo é o aprendiz de Jesus. Discípulo é o continuador do ministério de Jesus. Discípulo é o imitador de Jesus. Discípulo é a cópia de Jesus. E para concluir esse primeiro ponto, eu estou trazendo agora o conceito de cristão que a pastora dá, que eu estou trazendo para discípulo. Discípulo é a extensão de Jesus no seu caráter e na sua missão. Você diz amém? Isso é ser discípulo. Então nós precisamos nos converter a Jesus Cristo e dizer: eu quero ser discípulo de fato e de verdade. Eu quero fixar os meus olhos no meu mestre. Eu quero vestir a capa do meu mestre. Eu quero calçar as sandálias do meu mestre. Eu quero o resto das aflições do meu mestre. Porque se chamaram meu mestre de Beelzebu, vão chamar a mim também. E quando isso acontecer, eu não vou desistir da caminhada. Quando isto acontecer, eu não vou murmurar. Quando isto acontecer, eu não vou tirar a mão do arado. Se fizeram com meu mestre, farão comigo também. Mas o meu mestre já me deu uma promessa. Ele já afirmou que estará comigo todos os dias, até a consumação do século. Ele já declarou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então,
Eu devo, como discípulo, fixar os olhos no meu mestre, não tirá-lo de vista em momento algum. Mesmo nos dias de crise, os meus olhos estarão sobre Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou no caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele me conduzirá no caminho dEle, em segurança. Porque chegará o dia que eu completarei a carreira, guardarei a fé, e só me restará a coroa de justiça, que o meu Jesus me dará naquele dia. Então dê um glória a Deus aí. O discípulo de Jesus, amados, deve proclamar o que ele ensinou. Esse proclamar implica em viver. Nós não fomos chamados só a sermos proclamadores, porque se somos discípulos, andamos nas pegadas do mestre. Se somos discípulos, somos cópia do Senhor Jesus. Se somos cópia, andamos na obediência dos seus ensinos. Então o que proclamamos é o que vivemos. O que vivemos, proclamamos, e o que proclamamos, vivemos. E Mateus 10:27 declara: o que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. Está lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus disse assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, tudo que ouvimos de Jesus, tudo que assimilamos de Jesus, é isso que devemos anunciar, é isso que devemos proclamar. Devemos proclamar esse santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Devemos proclamar os princípios de Jesus Cristo, com convicção, com verdade. As pessoas devem olhar para nós e ver em nós convicção daquilo que pregamos, daquilo que falamos. Por que, amados? Porque Jesus não está distante, Ele mora dentro de você através do Espírito Santo. E nós fomos chamados, como discípulos, a proclamar. A nossa escola não é platônica. A nossa escola não é dos filósofos da França. A nossa escola não é a escola dos filósofos alemães. E a nossa escola não é a escola do liberalismo. A nossa escola é a escola de Jesus. É a escola de Jesus. Nós sabemos quem é o nosso mestre. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Nós sabemos quais as promessas que Ele já nos deu. Nós sabemos qual a mensagem que Ele nos mandou pregar. Nós sabemos com que poder essa mensagem deve ser proclamada. Queridos, nós precisamos pregar a mensagem de Jesus Cristo. Nos nossos púlpitos é a mensagem de Jesus que deve ser anunciada. Essa mensagem é libertadora, é transformadora, é curadora, é restauradora, é santificadora, é poderosa para salvar as nossas almas. Só esta palavra tem poder de ressuscitar mortos. Só esta palavra dá vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos, abre os portões aos presos. Só esta palavra traz esperança, alegria, perdão. Só esta palavra de Deus é quem tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser e dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração.
Nós precisamos ser fiéis ao nosso mestre. Fiéis ao nosso mestre Jesus. A igreja é noiva do Cordeiro. E a igreja é embaixadora do Senhor Jesus Cristo no planeta Terra. É a igreja que tem autoridade de ministrar perdão e de reter perdão. É a igreja. Então, queridos em Cristo, o discípulo é um proclamador. Você não pode ficar de boca fechada. Você tem que arrancar, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo colocou para impedir que você fale, para impedir que você proclame, para impedir que você seja um transmissor, um proclamador desta palavra de vida, onde quer que você esteja. Amém? Abre bem a tua boca e tá enchereis, diz a palavra de Deus. Agora veja Deuteronômio 4:1, que diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que Yahvé Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mandou, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahvé vosso Deus, que eu vos mando. Veja que Deus está ordenando a nação de Israel a ouvir os seus estatutos, a ouvir os seus preceitos, a observar os estatutos do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque se Israel assim fizesse, Israel viveria, porque a vida está na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E uma palavra, essa palavra de Deus, untada, encharcada pelo Espírito Santo, ela gera vida em você, ela gera vida em mim, ela gera vida em Campina Grande, ela gera vida no mundo inteiro. Só que nós não temos o poder de inventar palavras. A Bíblia diz que não devemos nem diminuir, nem acrescentar. Já está lá no Antigo Testamento e é confirmado lá no livro de Apocalipse. Não podemos acrescentar o que Jesus não acrescentou. Não podemos diminuir o que Jesus não diminuiu. Nós somos profetas de Deus. E o profeta é aquele que fala a palavra de Deus tal qual Deus mandou falar. Ele não acrescenta, ele não diminui. Assim diz Yahvé. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para trazer deleite às almas humanas. Nós estamos aqui para pregar a palavra de vida. E a palavra de vida tem que mexer com você, tem que mexer comigo. A palavra de vida tem que inquietar você nesse banco. A palavra de vida tem que trazer espinho na sua cama. A palavra de vida tem que trazer perturbação no seu escritório, porque você tem que ser perturbado pela palavra para ser transformado, mudado, restaurado, santificado e viver como Jesus. A palavra, amados, não é para nos acalentar. A palavra é para nos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Em Apocalipse 22:18, é Jesus que afirma esta palavra: eu testifico
a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Você já leu o livro de Apocalipse? Você já grifou as pragas existentes, proferida pela boca de Jesus? No livro de Apocalipse, a Bíblia está dizendo que aquele que acrescentar a palavra de Deus, o que Deus nunca mandou, esses serão punidos com as pragas das profecias do livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Não queira testar para ver se isso é verdade. Isso é verdade. Esta palavra é fiel e verdadeira. Os homens, amados, só se arrependerão pela pregação da palavra de Deus. Os homens só serão consertados diante de Deus se eles se dobrarem à verdade da palavra de Deus. Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso mundo está precisando de Bíblia, da palavra de Deus, a palavra vivificadora que procede da boca de Deus. Então, amados, o discípulo é o proclamador da palavra. Quem disse foi Jesus, e o que ele disse é o que vale. Não é o que o pastor está dizendo. Não é o que o coach está pregando. Não é o que o liberalismo está anunciando. Não é o que as narrativas relativistas estão declarando. Pode jogar tudo no lixo. A Bíblia diz: o céu vai passar, a terra também vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é essa palavra a quem nós fomos chamados a proclamar. E você pode mergulhar no Novo Testamento e você vai perceber que os apóstolos de Jesus pregaram a palavra viva. Anunciaram a judeus e gentios a palavra do Evangelho. E essa palavra do Evangelho foi tão poderosa que abalou o Império Romano. E o Império Romano caiu diante da palavra poderosa de Jesus Cristo. O discípulo de Jesus, amados, deve temer aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Infelizmente, vivemos dias onde os ditos cristãos não creem na existência do inferno. Onde muitos cristãos estão afirmando que é a história da carochinha, que o inferno foi usado para causar terror na idade medieval, e dominar as mentes obscurecidas. Os ditos cristãos não estão crendo na verdade estabelecida por Jesus Cristo na sua palavra. Jesus Cristo afirma
que há dois caminhos. O caminho largo que conduz à perdição, e são muitos que entram por esse caminho. Mas Jesus também falou que apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida eterna. Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição. E Jesus também afirmou que o caminho estreito conduz à vida eterna. Jesus disse: muitos entram pelo caminho largo, mas poucos encontram a porta estreita. Poucos encontram o caminho estreito. Aí você pergunta assim: por que poucos encontram o caminho estreito? É porque esses poucos são aqueles que creram na verdade absoluta do Evangelho. São aqueles que creram no plano único estabelecido por Deus para a salvação do homem. São aqueles que renunciaram a si mesmo, renunciaram o pecado, renunciaram o mundo, preferiram perder para si e ganhar em Jesus. São aqueles que rejeitou os prazeres deste mundo e os reinos que Satanás oferece e abraçou Jesus com tudo que ele é. Mas o caminho largo são aqueles que vivem na feira da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. São aqueles que não querem abrir mão dos seus prazeres carnais, não querem abrir mão dos seus próprios pensamentos, não querem submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, não querem aceitar o único plano que Deus estabeleceu para a salvação do homem, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O caminho largo é o caminho de todas as religiões, é o caminho de todas as filosofias, é o caminho de todos os prazeres, é o caminho do aqui e do agora. Mas o caminho estreito é o caminho da vida eterna. Então o inferno, meus amados, ele é real, tal como o céu é real. O inferno é um lugar que foi preparado por Deus, preparado pelo Deus eterno, o soberano Yahvé. Preparou um lugar que está reservado a Satanás, às potestades, aos principados, aos demônios, ao anticristo, ao falso profeta, aos mentirosos, aos feiticeiros, aos sodomitas, está lá em Apocalipse, aos idólatras, aos covardes, e diz a Bíblia, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Está escrito e eu creio, e assim será. Nós como igreja temos que crer e proclamar a verdade, porque essa falta de conhecimento da palavra de Deus está trazendo cinismo na igreja, e está trazendo cinismo no coração dos crentes. Eles não têm mais temor, não têm mais medo de pecar, brincam com o pecado, brincam com o mundo, tem uma visão errada do nosso Deus, de que Deus é um pai bonzinho, maravilhosinho, que não disciplina filhos,
que não pune o pecador, que não julga o culpado. É um conhecimento deturpado da pessoa de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele não terá por inocente o culpado. O inferno é um lugar de tormento. No inferno não há luz, não há uma única centelha de luz. No inferno não há amor, no inferno não há paz, não há alegria, não há uma gota de água no inferno. O inferno é lugar de tormento eterno. O inferno é o lugar da ausência permanente de Deus. Nem os demônios querem ir para o inferno. Eles disseram para Jesus: não nos mande para lá, apesar de saber que irão. Não chegou o nosso tempo, por favor, não nos mande para lá. E a gente vê tanto ser humano brincando com a justiça de Deus, brincando com a verdade da palavra, e tanto crente sem temor de Deus. Queridos, a Bíblia diz que o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está escrito na palavra de Deus, e foi Jesus quem falou esta palavra. Não chame Jesus de mentiroso, creia em Jesus. Ele é Deus, e Ele diz que devemos temer a este Deus que é todo poderoso, que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Agora veja o que é o temor de Deus segundo a Bíblia. Temor de Deus, meu amado irmãos, é o princípio do conhecimento. Mas a Bíblia diz que os insensatos, os loucos, os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. E onde está a sabedoria? Onde está a instrução? Na palavra de Deus. Toda pessoa que não tem temor de Deus, ela rejeita a palavra, ela rejeita a instrução, ela rejeita o discipulado, ela rejeita o ensino, ela rejeita a sabedoria. Ela se dobra só às suas próprias vaidades. Temer a Deus, amados, temer a Deus significa honrar e respeitar a sua autoridade e o seu senhorio. Deus é supremo, Deus é soberano, Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele é o seu Criador. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao nosso Deus. Ele é soberano. Ele tem o poder de dar ordem a um peixe grande no mar e fazer com que esse peixe engula um profeta e passeie pelos mares, e ordena que o peixe vomite ao profeta Jonas no lugar certo, na hora certa, para pregar o que Deus queria que ele pregasse. Deus é soberano. Ele faz com que a garganta de uma mula fale como se fosse um humano. Deus é soberano. Dá ordem a um verme, e o verme obedece à ordem de Deus e come a planta que Deus fez nascer numa noite. No outro dia Deus disse: destrua, diga aleluia.
Ele é Deus. E você quer o quê? Ele é Deus. Ele manda um anjo. Ele manda um anjo e fere o exército de Senaqueribe. Mata mais de 500 mil de uma só vez. Diga aleluia. E você não teme a esse Deus? Você não teme a esse Deus? Ele tem poder de mandar um ser humano para o inferno. Ele tem todo o poder. Então é necessário que nós nos dobremos ao senhorio do nosso Deus e à autoridade do nosso Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Ele faz abalar os céus, Ele faz abalar a terra na hora que Ele quiser abalar. Ele levanta reis e Ele destitui reis. Ele é Deus. O temor de Deus, meu irmão, diz a palavra lá em Hebreus 12, 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está no Novo Testamento essa palavra. Ele é fogo consumidor. Então, o temor de Deus é um sentimento de respeito, de reverência submissa, que eu e você devemos ter, amados. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos chamados a adorá-lo, a servi-lo, a honrá-lo, a obedecê-lo. Porque o dever de todo homem é honrar e glorificar a Deus. Então precisamos nos dobrar ao temor de Deus. Precisamos ter essa reverência submissa ao nosso Deus. Precisamos glorificá-lo, porque temer é obediência. O temor do Senhor, irmãos, lá em Provérbios 8:13, é odiar o mal. Agora veja o que é odiar o mal: odiar a soberba, odiar a arrogância, odiar o mau caminho e a boca perversa. Deus disse que odeia a soberba, odeia a arrogância, odeia o mau caminho e a boca perversa. Então, se quisermos temer a Deus, nós temos que odiar a soberba, temos que odiar a arrogância, esse orgulho, temos que rejeitar o mau caminho e temos que odiar a boca perversa. A sua boca tem que ser manancial de bênção. Da sua boca tem que sair águas cristalinas que procedem do trono do Senhor. O palavrão não pode estar na sua boca. A palavra maliciosa não pode estar na sua boca. A traição não pode estar na sua boca. O palavreado chula e fora não pode estar na sua boca. Peça a Deus que passe o sangue de Jesus na sua boca. E você coloque a sua boca no altar de Deus como instrumento santo e de justiça, porque Jesus quer que na sua boca Ele seja glorificado. Temer a Deus, amados, é odiar o mal. Então nós precisamos rejeitar tudo que Deus rejeita, odiar tudo que Deus odeia e amar o que Deus ama. Porque nós somos discípulos do
Senhor Jesus. Somos cópia do Senhor Jesus. Deuteronômio 32, 39 declara: vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Olha o que Deus diz: eu faço morrer e eu faço viver. Guarde isso. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Amém. Quando eu firo, não tem ninguém que possa impedir-me. Quando eu saro, não tem ninguém que possa impedir-me. Quando eu faço morrer, tente ressuscitar se pode. Será que você não vai temer a esse Deus? Será que eu não vou temer a um Deus que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre a vida, que tem poder sobre a saúde e que tem poder sobre a enfermidade? Queridos, nós precisamos pedir a Deus que restaure o temor dele no nosso coração. Pois foi Jesus quem falou no capítulo 10 de Mateus, quando ele instrui os seus discípulos, os seus seguidores, os seus alunos, os seus aprendizes, os seus apóstolos. Ele está dizendo que devemos temer aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se você é discípulo de Jesus, você é convocado a temer a Deus, a ser sério na sua vida de discípulo de Jesus, a valorizar o que Cristo fez por você na cruz, a rejeitar terminantemente aquilo que fez com que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, o pecado. Portanto, meus amados, todo discípulo de Jesus tem que crescer no temor de Deus. É muita gente sem temor na casa de Deus. É muita gente irreverente na casa de Deus. Quando eu vejo essa turma jovem com essas calças rasgadas do púlpito, eu fico: Jesus, me segura, porque eu tenho que ser mansa, quebrantada e humilde. Mas não tem um respaldo na Bíblia de um ministro de louvor vir mostrando as pernas, colocando um ponto de atenção para que todo mundo olhe. E não tem pastor que fale isso? Não tem pastor que instrua aquela ovelha? Que doideira é essa, meus amados? Onde é que nós estamos? Se a própria roupa do sumo sacerdote foi desenhada pelo Deus Todo-Poderoso, se a roupa dos sacerdotes foram desenhadas pelo Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso falou assim: olha, manda fazer calção até o tornozelo, porque o sacerdote tem que subir as escadas no altar, e quando eu passar, eu não quero ver nudez de sacerdote. Foi Deus quem falou isso, não fui eu não, foi Deus. Aí Deus tem que ver perna de mulher no púlpito, tem que ver peito de mulher no púlpito. Quem nunca viu isso? Nós temos, amados, que temer a Deus com santa reverência. Uma coisa é o mundo vir para se converter a Jesus. Outra coisa é nós, daqui do altar, passarmos uma mensagem reverente, uma mensagem de falta de temor, uma mensagem sem santidade, uma mensagem relativa, uma mensagem liberal. O temor de Deus, ele envolve o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, a sua maneira de pensar, de vestir, de falar, de agir. Todo o nosso ser foi comprado com o sangue de Jesus. E se somos cópia de Jesus, temos que
ser a extensão dele em toda a nossa maneira de viver. Queridos, o discípulo de Jesus deve confessá-lo diante dos homens. Diga, confessá-lo diante dos homens. Veja o que Jesus diz no versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Jesus está afirmando que o discípulo deve confessá-lo em toda e qualquer situação. O discípulo não pode ter vergonha do seu mestre. O discípulo não pode, em momento algum, deixar de anunciar, de proclamar quem é Jesus diante das autoridades, ainda que essas autoridades lhe seja hostil. O apóstolo Pedro, depois de transformado, ele confessou Jesus diante das autoridades eclesiásticas de Israel. O apóstolo Paulo confessou Jesus diante de reis, diante de autoridades. Deu testemunho do que Jesus fez na vida dele, diante do rei Agripa. Confessou. Quando os apóstolos foram intimidados pelo sinédrio a não falar no nome de Jesus, o apóstolo Pedro disse: importa obedecer a Deus do que os homens. Foi surrado naquele dia, mas a Bíblia diz que eles saíram alegres, porque eles não se achavam dignos de sofrerem por amor a Jesus. Eita coisa linda, meu Deus! E aí, diante de um professor, você não afirma que é crente. Diante de um professor de universidade, você não afirma quem é Jesus. Diante de uma redação, você não afirma que é Jesus, porque tem medo de descrever ou escrever aquilo que você vive, aquilo que você crê, porque você quer ser aprovado. Olha aí. Quando você vai fazer uma entrevista, você tem medo de afirmar que é crente, que é um seguidor de Jesus, porque você quer aquele lugar, mas você não quer arriscar, porque você tem vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus vê a motivação do nosso coração. Jesus conhece o que vai no oculto e no escondido. E ele declarou que vai negar diante do Pai a todo aquele que o negou nesta terra. Mas ele vai confessar diante do Pai a todo aquele que o confessou nesta terra. Então, se você é discípulo do Senhor Jesus, você vai permanecer fiel, confessando Jesus em toda e qualquer situação. Ainda que se levante um sistema maligno que queira destruir a sua fé, que queira pôr mordaça na sua boca, que queira paralisar os seus pés, que queira lhe apresentar outro ser, a fim de que você possa abraçá-lo. Você tem que confessar o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. E Jesus, na cruz, não teve vergonha de ficar despido na cruz. Não teve medo dos açoites. Jesus
não saiu da cruz, mesmo sendo intimado a sair da cruz. Mas a Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fez caso da vergonha. Jesus suportou a cruz, porque o gozo que viria depois do Calvário era muito maior. E o gozo, sabe qual era? O gozo era você na presença de Deus. O gozo era eu na presença de Deus. O gozo eram os grãos de trigo que se levantariam depois da ressurreição como discípulos dele em toda a terra. Então, meus queridos irmãos, vale a pena confessar a Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Confesse Jesus, porque ele já garantiu que diante do Pai ele vai lhe confessar. Agora, querido, o discípulo de Jesus, ele é testemunha, né? Ele confessa porque ele é testemunha. Ele vai confessar o que Cristo fez na vida dele. O gadareno: diga aos teus o que Deus fez por ti. A samaritana chegou lá em Samaria e ela contou o que Jesus fez por ela. Tá certo? Então isso é testemunho. Testemunho é uma expressão grega que é martiria. Designa o testemunho, a testemunha, alguém convocado para dar perante o povo e autoridade o relato do que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deve estar disposta a garantir a todo custo, inclusive com a própria vida, a verdade do seu testemunho. Por isso que essa palavra que vem, martis, essa palavra no português é marte. Então veja, testemunha é um mártir. Testemunha é alguém que põe a sua vida em jogo, mas não se nega a testemunhar. Então Jesus está nos chamando a ser testemunha dele. Ainda que nos custe a vida, nós não neguemos. Ainda que os imperadores romanos obrigassem aos cristãos a confessar que César era Cúrios, César era o Senhor, os cristãos, mesmo em face à morte, e morte terríveis, mesmo em face à morte, eles diziam: Jesus é o Senhor. Não temeram a nenhum tipo de morte que foi impetrado pelo Império Romano. A Bíblia diz: não tema aos Césares, não tema aos homens. Os homens não têm poder de mandar uma alma para o inferno. Não tem. Não tem. Mas a Bíblia diz: Deus tem. Deus tem. Deus tem. Por isso que está escrito: a este Deus temei. Então, queridos, o discípulo é testemunha. E você e eu recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus está sobre nós para sermos testemunha onde? Dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na cidade de Campina Grande, nas cidades da Paraíba, nos estados do Nordeste, em todo o Brasil e no mundo inteiro. O poder de Deus está sobre esta igreja. O poder de Deus está sobre você.
E esse poder veio para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus. O discípulo, amados, o discípulo sabe que Jesus é um divisor de águas. Jesus, ele é um divisor de águas. Veja no versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Onde Jesus chega, a divisão. Onde Jesus chega, as trevas são dissipadas. Onde Jesus chega, a mentira é confrontada. Onde Jesus chega, o engano é confrontado. Onde Jesus chega, a imoralidade tem que sair. Onde Jesus chega, a idolatria tem que ser banida. Onde Jesus chega, o mal desaparece. Onde Jesus chega, a guerra começa. Por quê? Porque ele é um divisor de águas. Na sua vida pessoal, aquilo que não coaduna com Jesus vai se tornar guerra na sua vida. E você vai ser convencido pelo Espírito a deixar o que não se parece com Jesus. Enquanto você não é de Jesus, está tudo muito bem. A mentira é sua amiga. A imoralidade é gostosa. O pecado, que maravilha. Ninguém tem problema aí fora com o pecado. Por quê? Porque a luz não se faz presente. Jesus não entrou. É quando Jesus entra com a sua espada divisória que o mal tem que sair, que a mentira tem que sair, que a imoralidade tem que sair, que o pecado tem que sair. Diga amém. Jesus, quando entra, ele vai dividir águas na sua família. Você é crente, seu filho começa a lhe criticar, sua sogra começa a lhe criticar, sua mulher dizer que o quê? Isso não. A mulher se converte, o marido começa a ficar perverso, mal, ameaça. Não é isso? Por quê? Porque Jesus entrou. Jesus entrou. É só quando Jesus entra que a confusão começa. E ele disse que veio fazer confusão. Diga aleluia. Porque ele veio remover as trevas da nossa vida. Ele veio destruir o pecado na nossa vida. Ele veio nos santificar. Ele veio nos restaurar. Ele veio arrancar Satanás do nosso coração. Ele veio destruir os pensamentos malignos da nossa mente. Ele veio destruir as feridas da alma que nos corrói. Ele veio nos limpar, nos purificar, nos levantar, nos restaurar. Então, meus amados, quando Jesus entra, a sua vida é transformada. Quando Jesus entra, a espada entra. A espada da lei entra. A espada que mostra a você onde o pecado está. Quando Jesus entra, a espada dele faz separação. Por isso que a Bíblia diz que essa espada, que é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e intenção do coração. Então deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus fazer as mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Deixe Jesus arrancar as crecas do seu coração. Deixe Jesus mudar a sua mente. Deixe Jesus restaurar a sua
alma. Deixe Jesus destruir as fortalezas que Satanás segura para lhe escravizar. Deixe Jesus entrar. Ele entrou na vida de Pedro e o transformou. Ele disse a Pedro quando o viu pela primeira vez: tu és, como é seu nome? Simão? Não serás mais Simão, tu és Cefas, tu és Pedro, tu és fragmento da grande rocha, você não será mais cana movediça, porque Simão é cana movediça. Você não será mais Maria vai com as outras, você não será mais um homem inconstante, uma mulher inconstante, você não andará mais em altos e baixos, você terá uma identidade que procede de mim, que sou a rocha verdadeira. Você diz amém? Então é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Satanás estava à vontade na sua casa, estava à vontade nas suas finanças, estava à vontade na sua vida social, na sua vida espiritual, familiar. Ele estava à vontade, ele sentava no sofá e ele comandava todas as coisas. Aí Jesus chegou e o bicho tem que sair. E para sair ele faz muita confusão, mas não se preocupe com a confusão não. A confusão só é uma prova de que Jesus entrou ali. É uma prova de que Ele entrou ali para tirar a bagunça e consertar a sua vida, a sua família, as suas finanças, os seus amigos, porque Jesus é Deus. Onde Ele chega para transformar. Onde Ele chega para curar. Onde Ele chega para salvar. Onde Ele chega para restaurar. Onde Ele chega para pôr uma linha divisória. O antes e o depois de Jesus. E pergunte a Zaqueu qual foi o dia mais feliz da vida dele. Ele vai dizer: no dia em que Jesus entrou na minha casa. Quando Jesus entrou na minha casa, tudo se fez novo, tudo mudou, eu mudei, minha família mudou, meus amigos mudaram, porque Jesus entrou na minha vida. Irmãos, o discípulo de Jesus ama Jesus acima de todos e de tudo. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, amar Jesus, amados, é obediência aos seus mandamentos. Amar Jesus não se prova sem obediência. O amor a Jesus é confirmado pela nossa obediência a Ele e a sua palavra. Não existe amor romântico para o crente, o amor das novelas globais, irmãos. O amor bíblico é obediência a Deus e aos seus mandamentos. Olha o que Jesus afirma em João 14, 21 em diante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama, disse Jesus, quem tem os meus mandamentos e os guarda. E o que acontecerá? E aquele que me ama, porque guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai, e eu o amarei. E vou fazer o quê? Me manifestarei a Ele. A quem Jesus vai se manifestar? A quem guarda os seus mandamentos. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada vez que você se aproxima de Deus, à medida que a sua comunhão é estreitada, porque você
guarda os mandamentos, você é praticante da palavra de Deus, você é uma cópia do Senhor Jesus, o que é que Ele vai fazer? Ele vai se manifestar a você a cada dia, Ele vai se revelar numa dimensão maior a você a cada dia, Ele vai trazer o céu a você a cada dia, Ele vai entregar mistérios a você a cada dia, Ele vai se revelar. Então não creia em ninguém que diz eu amo. Está obedecendo? Então é mentira, você é um mentiroso. Nem perca tempo. Porque é Jesus quem afirma. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? A Jesus continua, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus amados, o discípulo ama Jesus. Mas o discípulo que ama Jesus, guarda a palavra de Jesus. O discípulo que ama Jesus cresce na palavra de Jesus. O discípulo que ama Jesus pratica os ensinos de Jesus. O discípulo que ama Jesus é o bom perfume dele em todo lugar. O discípulo que ama Jesus é a extensão dele, onde quer que ele enviar. O discípulo que ama Jesus fala como Jesus, pensa como Jesus, age como Jesus, sente como Jesus. Porque discípulo que ama é cópia. E nós fomos chamados a ser cópias do Senhor Jesus. Então, quer saber quem ama a Jesus? Quem obedece a sua palavra. Quem obedece a sua palavra. Quem guarda no coração a palavra. É Davi quem afirma: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O discípulo que ama, guarda e não peca. Porque a palavra lhe impedirá de pecar. Vamos mais? Estou encerrando. O discípulo de Jesus toma a sua cruz e segue-o. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, cruz é o convite de Jesus a nós. Tomar cruz. Cruz é morte. Cruz não é enfeite. Cruz não é uma joia. Cruz não é para que nós contemplemos sem que ela não faça efeito na nossa vida. Jesus nos chama a tomar a nossa cruz. Ele levou os nossos pecados na cruz. E Ele nos legou uma mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz, ela é sabedoria de Deus. E ela é poder de Deus para nós que somos salvos. Para os judeus é escândalo. Para os gregos é vergonha. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a partir da cruz, a mensagem que procedeu da cruz foi essa:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Na cruz, Jesus nos resgatou, comprou-nos para Deus. Na cruz, Jesus nos redimiu, limpou-nos de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Na cruz, Jesus nos curou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Jesus nos fez ricos, porque através da sua pobreza na cruz, Ele nos enriqueceu. Na cruz, Jesus nos justificou. Ele removeu todo o rol de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ali na cruz, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Ali na cruz, Jesus destruiu o nosso pecado. Ele aniquilou para sempre o nosso pecado. Mas Jesus, Ele não estava na cruz com roupas de gala. Ele não estava na cruz sorridente. Ele não estava na cruz numa posição de honra. A cruz era maldição. A cruz era vergonha. A cruz era escândalo. A cruz, instrumento de morte. E Deus, o nosso Deus eterno, Ele agradou moer Jesus na cruz, matar Jesus, porque só através da morte de Jesus é que eu e você teríamos vida eterna. Então, se Jesus foi à cruz, Ele nos chama também a ir à cruz. Ele nos chama a ir à cruz. Ele nos chama a sofrer o resto das aflições dele. Ele nos chama a andar nas suas pegadas. E nas pegadas de Jesus, nós temos também sofrimento. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver Jesus piedosamente vão sofrer perseguição. E o que nós vemos hoje, que esse evangelho pregado aí fora, é um evangelho que não tem cruz, é um evangelho que não tem sofrimento, é um evangelho que não tem renúncia, é um evangelho que não tem arrependimento, é um evangelho que chama as pessoas para o pregão do céu, que chama as pessoas para um caminho que dizem assim: olha, acabou-se os seus problemas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quando você vê a Jesus, aí é que vai ter problema mesmo. Porque o inferno vai se levantar contra você, a sua família, seus amigos, seus professores. Mas você vai dizer: se Jesus levou a cruz por mim, eu vou levar a minha cruz, porque eu estou no caminho que Ele estabeleceu, e eu só pararei no céu com Ele. Esse é Jesus do Evangelho. Queridos, nós estamos vivendo no mundo de pecado. E no mundo do pecado, a doença, a praga, a morte, a traição, a assalto, a acidente de carro, a bala perdida, a estupro, a tudo que não presta nesse mundo. Mas a Bíblia não diz que nós, como crentes, somos isentos dessas malignidades que existem nesse mundo. Não! Nós, como crentes, também
estamos sujeitos, vulneráveis a todas essas atrocidades que acontecem no nosso mundo. Mas isso não significa que Satanás prevaleceu. A Bíblia diz: antes temei aquele que tem poder de lançar no inferno tanta alma quanto o corpo. O crente não morre, o crente é transferido para a presença de Deus. E o diabo sabe que ele não pode matar um crente. Ele cerrou, ele provocou. Isaías foi cerrado ao meio, num tronco de madeira. Eu pergunto: onde está Isaías? Na presença de Deus. Paulo foi decapitado por Nero. Onde está Paulo? Na presença de Deus. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Onde está Pedro? Na presença de Deus. Leia capítulo 11 de Hebreus. Uns vão honrar a fé, outros a fé vai lhes honrar. Os que morrem por Cristo honram a fé, mas aqueles que são escapados da morte, a fé o honram. Mas Deus não disse para mim e para você que nós não teríamos dificuldades, que nós não teríamos problemas. Deus nunca falou que a vida cristã é uma vida sem luta. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser andar nas minhas pegadas, quem quiser ser a minha cópia, quem quiser continuar olhando para mim, veja o caminho que eu passei, veja o caminho que eu trilhei, veja como eu agi, veja como eu triunfei. Então, se vocês são meus discípulos, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, o caminho que eu trilhei, vocês irão trilhar. Porque se fizeram com lenho seco, o que farão com lenho verde? Está escrito na palavra, e foi Jesus quem falou. E ele disse: vocês serão entregues nas sinagogas, vocês sofrerão açoites, vocês serão odiados de todos. Aí vivemos neste mundo hoje, onde todo mundo quer ser aplaudido, quer ser artista, quer receber likes e likes e likes e likes, quer a fama. Se estão famosos, é porque não estão trilhando o caminho de Jesus, que Ele determinou. Ele disse que o mundo nos odiaria. Ele disse que o mundo nos odiaria. Ele não disse que a mensagem dele é palatável. Ele não disse isso. Quando ele pregou João capítulo 6, a mensagem do sacrifício, a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram de andar com Jesus. Jesus olhou para eles e eles foram saindo. Aí ficaram só os 12. Aí Jesus também disse: vou dar uma chance, vamos ver. Vocês também não querem aproveitar a oportunidade com essa multidão e sair? Aí Pedro, Pedrinho bom, abriu a boca e disse assim: para onde iremos nós? Não disse assim: tu vais me dar uma casa, tu vais me dar um carro, tu vais me dar roupa de grife, tu vais me dar comidas dos melhores restaurantes, tu vais me dar voo de primeira classe, tu vais me dar fama, tu vais me dar um nome na terra. Pedrinho não disse nada disso. Pedrinho disse exatamente o que Jesus veio trazer: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Diga aleluia. Então, meus queridos irmãos, a cruz é sofrimento, é renúncia, é dor, é perseguição, é zombaria, é escárnio, é rejeição, é abandono. Tudo isso é cruz. Mas uma coisa eu e você sabemos: só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus
prometeu vida eterna. Só Jesus ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus já garantiu com a sua ressurreição a nossa salvação. Então, irmãos, não deixe Jesus. Olha, não deixe Jesus por nada. Olha o que diz a Bíblia, ó. Eu vou concluir com esta palavra. Você é discípulo de Jesus. Você é cópia do Senhor Jesus. Diga, eu sou cópia do Senhor Jesus. Não, você disse devagarzinho, baixinho. Diga alto, com convicção. Eu sou cópia do Senhor Jesus. Diga para o inferno ouvir. Diga. Eu sou cópia do Senhor Jesus. Você é cópia do Senhor Jesus. Então, você sendo cópia, você foi chamado a carregar a cruz. Não importa o propósito que Deus tenha para com a sua vida. Não importa. Uma coisa eu sei, e uma coisa você deve saber. O que o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo, declarou em Romanos capítulo 8. E você e eu temos que decorar esse texto. E na hora das dificuldades você proclamar alto e em bom som. Veja o que a Bíblia diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga aleluia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, maravilha! Morreu, ressuscitou, subiu ao céu e ainda é intercessor permanente seu e meu. Diga aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu estou bem certo. Esta igreja está bem certa. Você está bem certo, aleluia. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nosso mestre, nosso Rabone da Galileia. Portanto, meus amados,
Você entendeu o que é ser discípulo? Você quer hoje reatar sua aliança de discípulo de Jesus e dizer a esse mundo que você é discípulo de Jesus, que você está na terra para ser cópia? Diga cópia. Diga outra vez. Outra vez. Outra vez. Cópia de Jesus. Fique de pé. Aí no seu lugar, você vai fazer a sua oração. E eu vou chamar o pastor Adilson para fazer essa oração. Por todos nós, nos colocando. Faça com reverência, aquela reverência submissa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Leve a sério esse momento, porque Deus está ouvindo a sua oração. Ele está recebendo a sua entrega. Ele está sim registrando que você está dizendo: Jesus, eu me alisto, eu me inscrevo na tua escola. Na tua escola. Não importa o tipo de disciplina que o Senhor vai ministrar. Eu estou na tua escola para viver ou para morrer. Eu estou na tua escola para ser tua cópia, porque nessa tua escola eu vou sentar aos teus pés, eu vou aprender da tua humildade, eu vou aprender da tua mansidão, e eu não olharei nem para a direita nem para a esquerda, mas os meus olhos permanecerão fitos em ti, porque tu és o meu alvo. Eu quero ser como tu, Jesus, porque para isto tu morrestes na cruz, para que eu fosse tua cópia. E é isso que Raquel quer, é isso que esta igreja quer, é isso que esses irmãos e essas irmãs querem. Poxa. Pai querido, queremos te louvar pela tua palavra, queremos te agradecer porque a tua palavra é martelo que esmiuça a rocha. Queremos te louvar pela capacidade e a profundidade que a tua palavra possui em nos confrontar, em nos desafiar e ao mesmo tempo nos encorajar a vivenciar um cristianismo verdadeiro, sem nenhum tipo de cinismo, mas um cristianismo alicerçado nos valores e nos princípios da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo teu amor leal. Obrigado porque tu nos amastes. Obrigado porque tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de agendamento, e na tua agenda aprove a ti estarmos aqui nesta noite. E queremos te louvar pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pela tua capacidade em cuidar de nós. Te louvamos, Senhor, pela tua lealdade manifestada e explicitada em teu amor. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que aqui está e aqueles que irão se expor a esta mensagem certamente serão desafiados a olharem para um cristianismo verdadeiro, compromissado, um cristianismo com as marcas do Calvário. Que venhamos ser cristãos autênticos, que ao sairmos desse santuário possamos entender que o culto continua, que possamos entender que a nossa vida ela precisa ser uma expressão daquilo que Cristo fez em nós, e que através de nós o teu nome, ó Senhor, seja reverberado, ecoado em todos os lugares que pisarmos a planta dos nossos pés. Eu te louvo pelo privilégio de me expor a esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo, agora e sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Pode cantar. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Que maravilha.
que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre amado, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqui em Campina Grande, em todo o Brasil e em toda a terra, hoje e sempre. Amém.